Ah, o que muda e quem ganha ou perde na revolução técnico-científica? Barry Braverman foi um sociólogo norte-americano e militante socialista. No livro dele, chamado Trabalho e Capital Monopolista, de 1974, mas na edição brasileira de 1980, ele se tornou uma referência na chamada teoria do processo de trabalho. No capítulo 7 desse livro, o capítulo é intitulado A Revolução Técnico-Científica, Braverman analisa como o avanço da ciência e da tecnologia no capitalismo não representa necessariamente a libertação do trabalhador, mas sim um novo estágio de controle sobre o trabalho. Para ele, revolução técnico-científica significa que a produção moderna passa a depender diretamente de ciências físicas, químicas e também biológicas. A indústria deixa de funcionar apenas como uma base na experiência prática e passa a incorporar o conhecimento científico sistemático. Máquinas, processos e métodos passam a ser planejados com base em estudos técnicos, cálculos e também experimentação. No entanto, esse avanço ele não é neutro. A ciência deixa de ser um saber geral e passa a ser organizado pelo capitalismo. Esse conceito central de Braverman é que a separação entre a concepção e a execução. Por exemplo, no artesanato, o trabalhador domina o seu processo produtivo como um todo. Já no capitalismo, o conhecimento do processo é retirado do trabalhador e concentrado em engenheiros, técnicos de departamento e também planejadores. O trabalhador executa uma tarefa fragmentada, definida por especialistas. Um exemplo histórico é o Taylorismo, ou essa administração científica por partes, que sistematiza tempo, movimentos, retira o saber do operário como um todo do processo e transforma apenas em um método padronizado. Assim, a revolução técnico-científica amplia essa capacidade produtiva, mas reforça o controle do trabalho. A tecnologia é usada para padronizar, supervisionar, intensificar a produção, mesmo com a automação e as novas formas organizacionais. Braverman ali argumenta que não há uma mudança substantiva na lógica central. A produção continua orientada pela busca do lucro e pelo controle da força de trabalho. Quem ganha nesse processo são as grandes empresas que organizam a ciência, a tecnologia e que aumentam a produtividade e reduzem os custos. E quem perde são, em muitos casos, os trabalhadores, que veem as suas funções simplificadas ou mesmo substituídas. Joseph Schumpeter, que é um economista austríaco, professor de Harvard, no livro Capitalismo, Socialismo e Democracia, de 1942, mas essa edição aqui é de 1976, ele propõe que o capitalismo é movido pela inovação. No capítulo 7, ele apresenta esse conceito de destruição criadora. Para Schumpeter, o fato essencial do capitalismo é que ele revoluciona constantemente a sua própria estrutura. Novas tecnologias substituem antigas. Novos produtos tornam outros obsoletos. Novas empresas substituem velhas. Então, quando surge um novo modo de produção, uma nova fonte de energia, antigas estruturas perdem o seu valor. Esse processo gera um crescimento econômico, mas também perdas de empregos e também deslocamentos de funções. O exemplo histórico pode ser pensado na substituição do carvão para o petróleo, em certos usos, ou na introdução de novos modos industriais que tornam equipamentos ultrapassados. No capítulo 8, Schumpeter argumenta sobre grandes empresas e até estruturas monopolistas podem ser importantes para sustentar a inovação. Setores que exigem grandes investimentos, como energia e indústria, precisam de capital e de planejamento de longo prazo. Essas empresas financiam pesquisa e desenvolvimento, assumem riscos, organizam a inovação de forma sistemática e no longo prazo. Já no capítulo 12, ele afirma que a função do empreendedor individual tende a perder espaço para uma inovação quando é organizada dentro de corporações, por meio de departamentos, de pesquisas.
Para Schumpeter, portanto, a revolução técnico-científica cria novas oportunidades, novos mercados, novas formas de criar, de inovar e de organizar, mas também destrói empregos, empresas menores e também setores, principalmente locais. Então, quem ganha são os inovadores, bem-sucedidos, empresas bancárias de financiamento ou grandes empresas que conseguem liderar esse processo. E quem perde são os que ficam, né, geralmente em mercados locais ou em tecnologias que não conseguem se adaptar. Braverman destaca o controle do trabalho e a tendência à desqualificação. E Schapter destaca essa inovação como uma força dinâmica que reorganiza a economia, mas que desestrutura mercados locais. Um exemplo é a automação industrial, que aumenta a produtividade, reduz a necessidade de certos trabalhos manuais e amplia a demanda por engenheiros e técnicos super especializados, altamente especializados, né? A ganho de eficiência, crescimento, mas também muitos impactos desiguais, principalmente no nível social e ambiental. Ao mesmo tempo em que regiões inteiras podem prosperar com novos investimentos, e outras regiões podem entrar em declínio quando essas tecnologias se tornam obsoletas. Então, Braverman e Schupter ajudam a entender como cada transição tecnológica tem seus efeitos distributivos concretos. Alguns grupos ganham poder, renda, e outros grupos perdem espaço, emprego e qualidade de vida. A tecnologia, então, é importante destacar que ela não é neutra, ela está no centro dessas disputas de trabalho, organização produtiva e também distribuição de benefícios, impactos e crescimento. Obrigada.